Ok. Bom, boa tarde para todos. Estamos hoje na nossa Happy Hour, 23ª Happy Hour. E temos o prazer de receber palestrantes importantes, cada um num lugar diferente. Bem-vindos a todos, Rafael Pinto, Rogério Bon, Raquel Borchá e Cleberson Vieira. Eu gostaria que cada um de vocês pincelasse um pouquinho aonde vocês estão, um pouquinho do seu trabalho. E passo o microfone para o Rafael. Bem-vindos todos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Mirelle, pelo convite para fazer parte desses eventos importantes, né, para falar com os jovens em todo o Brasil e falar um pouco sobre a nossa trajetória e compartilhar nossas experiências. Eu estou no Rio de Janeiro, eu estudei Relações Internacionais também e já estou trabalhando no ambiente internacional há uns 18 anos, então, com projetos, com negócios, e nós nos juntamos, nós quatro, o Rogério, eu, Raquel, Cleberson, por uma iniciativa específica, a gente vai comentar sobre isso nesse live, que se chama Think Global. Mas, então, a ideia é compartilhar nossas experiências, nosso mindset global com todo mundo, para que vocês também possam ver as oportunidades que existem também para vocês como profissionais. Obrigado. Rogério? Muito boa tarde para todos, para todas. Eu estou aqui, ó, Porto Alegre, tá vendo aqui no fundo? Porto Alegre não tem aquele mar maravilhoso, fantástico do Rio de Janeiro, mas é uma cidade muito bonita, uma cidade muito acolhedora, uma cidade que tem o melhor time do mundo, que é o Grêmio, evidentemente, e que onde eu nasci. Eu nasci aqui em Porto Alegre e há pelo menos o Rafael está sendo modesto, ele falou que trabalha há 18 anos na área internacional. Eu conheço o Rafael há 20 e ele já trabalhava na área internacional, mas tudo bem, deixa assim, não vou entregar ele, né? Mas, enfim, então eu conheci o Rafael em Cancún em 2013, eu acho, 2002, não estou lembrado, ele já estava na organização internacional. Eu atuo na área de consultoria há mais de 25 anos, na área de empresas familiares, na área de inovação, e também estou envolvido com o ambiente internacional há pelo menos 20 anos, desenvolvendo projetos, realizando missões e congressos internacionais, participando de organizações internacionais. E hoje sou um membro da diretoria da Organização Latino-Americana de Administração e um dos cofundadores do Think Global, a convite do Rafael, do Cleberson e da Raquel. Aí a gente construiu esse projeto conjuntamente. É uma coisa legal, porque para nós que atuamos nessa área, parece óbvio que a gente olhe o mundo como o nosso ambiente de mercado. Mas, por incrível que pareça, para muitas pessoas não. As pessoas olham e veem somente as atividades ao redor de si e é bem mais limitado. Mas, enfim, este, por enquanto, sou eu, né? Muito obrigada. Cleberson, por favor. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, né, para a gente estar aqui, poder compartilhar um pouco das nossas histórias. Assim como o Rafael, a Raquel e o Rogério, eu também faço parte aí do time do Think Global, do time global do Think Global. Faço parte do board de diretores da Connect Trade, uma plataforma de conexões globais, e que tem como um dos grandes pilares aí missões acadêmicas e profissionais para ecossistemas, principalmente o do Canadá. Morei no Canadá em 2016 e também um pedaço de 2017, onde conheci o Rafael no Canadá. A Raquel conheci em Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, assim como o Rogério. É um pontinho nesse mapa aqui, tá? Porto Alegre fica aqui, em algum local aqui desse globo. Conheço o Rogério já há bastante tempo também, embora as nossas relações comerciais, profissionais, enfim, e laços mais de amizade também começaram a se formatar mais em Genebra, né, Rogério? Numa missão... Genebra.
uma missão, inclusive, com atividades dentro da ONU, em Genebra, da OIT em Genebra. Então, toda essa... e logo em seguida, a Raquel saiu de Porto Alegre e foi para o Canadá. Então, o pessoal todo aí está bem conectado, né, em relação a esse mercado das movimentações internacionais. E a gente está sempre à disposição aí para trocar ideias, cases, né, e contatos, inclusive. Ok. Raquel, por favor, querida. Obrigada, Mirelle. Então, eu sou jornalista de formação, toda em comunicação estratégica. Eu tenho uma empresa no Brasil que é a Infato Multicomunicação, uma empresa que atua com reputação e construção de imagem entre empresas e lideranças. E já há alguns anos a gente atua no mercado internacional, ajudando as empresas que são internacionais a construírem sua reputação e conexões relevantes e confiáveis no Brasil, né? Então, a minha empresa começou a expandir para outros países, eu comecei a ter muito interesse em conhecer, criei alguns hubs internacionais e acabei vindo com uma missão com o Cleberson para cá e me apaixonei pelo país. E estou aqui já desde 2019 com uma série de ações. Eu já trouxe 2 startups para cá como cofundadora. Atuo hoje numa aceleradora de negócios liderados por mulheres, que se chama Women on the Move, especificamente num projeto que se chama Artemis, que conecta mulheres empreendedoras com as indústrias majoritariamente masculinas, como a mineração, por exemplo. Então, eu lidero a expansão desse projeto canadense para o Brasil. A gente já tem associadas no Brasil e o projeto está expandindo também para o Chile, também está expandindo para a Rússia e para a Austrália. Então, é uma atuação em vários países, né? E eu atuo com consultoria em conjunto também, com o Rogério, Cleberson e o Rafael, com várias empresas que têm interesse no mercado canadense, tanto para vir para cá com um programa de startup vida, de imigração, como para identificar parceiros, clientes, projetos e negócios aqui. Então, um dos braços, né, de atuação que a gente tem feito é essa orientação para negócios que têm interesse aqui no mercado do Canadá, que é um lugar assim, multicultural. São mais de 200 idiomas falados aqui. E muita inovação, um corredor de inovação hoje, que é o 2º maior do mundo. Olha, fantástico. Nós recebemos já algumas perguntas. Na opinião de vocês, como a pandemia afetará as relações trabalhistas no futuro? Vocês acreditam que é necessário ter uma outra reforma trabalhista? Quem gostaria de... Eu posso me manifestar. Eu vejo que as mudanças do mundo, elas são sempre realizadas antes das mudanças de legislação. Se a gente olhar, por exemplo, o que acontece com o Uber, né? O Uber chegou lá em 2012, 2011, alguma coisa assim, e todo lugar onde ele chegou, a legislação local não contemplava a existência de algo parecido com o Uber, porque contemplava proteção para os táxis e tudo isso. Então ele foi verdadeiramente um rule breaker, ele foi quebrando as regras, foi fazendo com que a gente parasse para pensar e visse que pode ser feito coisas de um jeito diferente. O mesmo acontece com a legislação trabalhista. A gente passou aqui no Brasil por uma reforma tímida, mas que foi feita e que modificou algumas coisas que existiam desde 1946. Ou seja, nós estamos falando de 70 anos, né, 70 e poucos anos. Então é lógico que em 70 e poucos anos o mundo mudou muito, as relações de trabalho mudaram muito, as possibilidades das pessoas. Nós estamos aqui fazendo essa reunião, conversando, mas nós poderíamos estar falando de negócios. Nós poderíamos ter uma relação onde alguém é vinculado à nossa empresa e está participando dessa reunião. Ora, como é que a legislação contempla isso exatamente? Como é que a legislação contempla um home office, um teletrabalho, como se queira trabalhar, né? São coisas relativamente novas. Então, tudo isso vai sendo ajustado à medida que as coisas vão acontecendo. À medida que surgem novos cenários, à medida que surgem novas formas de relações entre as partes,
vai sendo necessário fazer os ajustes. Então, sendo bem objetivo, eu entendo que já houve um ganho para as pessoas e para as empresas em função da transformação que aconteceu na reforma trabalhista de algum tempo atrás, mas ainda tem que se modificar muito para contemplar, inclusive, o que a gente aprendeu ao longo de 2020 e ao longo desse início de 2021, que é o trabalho à distância, que é a relação de infraestrutura que é necessária para a pessoa que vai trabalhar à distância, como é que foi que a questão de horas extras. São coisas que precisam ser aprofundadas, mas sem dúvida já houve avanços. Outros vão ter que chegar logo adiante. Ok. Uma outra... Desculpa, perdão, Mirelle. Não, pode complementar. Complementar o que o Rogério disse. Como um profissional como vocês, um profissional de relações internacionais, um profissional aqui no Brasil, também essa pandemia trouxe talvez algumas oportunidades novas ou aceleraram. Por quê? Estamos todos trabalhando remotamente, né? A maioria das vezes. Muitas empresas no mundo, multinacionais, eles entenderam que esse modo de trabalho funciona para vários tipos de trabalho. Então, você como profissional pode aumentar seu networking digital virtualmente e pode ser contratado por empresas sem precisar ir morar nesse outro país. Então, as suas oportunidades de trabalho, de networking, aumentam muito. Já existia antes, mas acelerou bastante, que o mindset das empresas já estão vendo a vantagem disso. Tem menos viagens, vão ter menos viagens, né? O custo já diminui. Mas como um profissional, você tem que estar preparado, sabendo que você pode ser contratado por uma empresa alemã, ou americana, ou chinesa, trabalhar do Brasil. Agora, aí que vem um desafio que a gente joga no Think Global. A gente está tentando ajudar. Como se preparar melhor como profissional para trabalhar com uma empresa chinesa ou americana. Sim. Como se dar com a comunicação com esse grupo diferente, ou colegas culturais diferentes. Então, é esse que é o desafio novo do profissional, a aplicação, como entender melhor como trabalhar em equipe com culturas diferentes. Então, acho que é só para comentar esse ponto. Uma coisa também que me veio à cabeça agora, a legislação de cada país é diferente. Então, como que você vai remunerar uma outra pessoa que está no outro local, né? E também tem o imposto de renda, né, que a pessoa recebe, como que ela vai, para quem ela vai pagar, né? Eu acho que essa parte do lado do direito, né, está sendo visto também, eu acredito que sim, não? Alguém tem algum comentário a respeito? Tudo é em conjunto, né? Tudo é em conjunto. O direito ele vai se adaptando, vai se transformando, ele não é uma coisa estante. Então, e os governos sempre vão achar um jeito de cobrar alguma coisa que ainda não está sendo cobrada. Isso não é uma crítica a esse ou aquele, mas todos os governos vão fazer isso. Tem uma nova atividade econômica. Como é que a gente pode colocar imposto nisso aí? Vamos estudar aqui. Não tem jeito. Vamos criar uma nova lei para fazer com que agora se possa taxar. Então, é assim que funciona. Né? Enquanto não houver uma nova deliberação em relação a isso, vai continuar sendo como sempre foi quando tu recebe dinheiro do exterior. E aí, obviamente, que quando tu está na ponta da operação ou negociando, enfim, como decisor, vai decidir uma taxa. Se esse dinheiro vai vir para a tua pessoa física ou se vai vir para a tua pessoa jurídica. E aí tu vai tributar, obviamente, de acordo com a tua classificação tributária, seja pessoa física, pessoa jurídica. Então, até que haja uma deliberação em relação a home office, está trabalhando direto, tem uma relação como empregado, vai continuar acontecendo da forma com que acontece, né? Uma outra pergunta foi como vocês veem a relação da quarta revolução industrial e o avanço da inteligência artificial em todos os segmentos da sociedade. Vocês acreditam que alguns empregos deixarão de existir? Eu posso contribuir. Por favor. Em relação a profissões e empregos, eu acredito que sim. Eu vejo minha filha, por exemplo, ela tem 12 anos agora. Quando ela
tiver que escolher agora, que ela está pensando na profissão dela, provavelmente o que ela vai atuar no futuro não existe ainda. É verdade. Então, o que a gente tem que desenvolver para as Uhum. futuras gerações, na minha opinião, são as soft skills. Uhum. São as habilidades comportamentais, são as habilidades de liderança, de trabalho em equipe, de tolerância, de saber se transformar, de saber lidar sob pressão, de saber se ajustar a ambiente de transformação. Uhum. Com as novas tecnologias, nós vamos ter várias transformações do modelo de trabalho. Provavelmente as pessoas vão ter 2, 3 carreiras profissionais diferentes. E elas têm que estar aptas a mudar e não ter medo da mudança, né? Ou enfrentar o medo e seguir em frente. Claro. Então, eu acredito sinceramente que vários modelos de trabalho e várias profissões que existem hoje, elas não vão existir mais, mas as pessoas estão prontas para assumir mudanças, elas vão se adaptar, vão se qualificar para isso, ou já vão ter as habilidades necessárias para atuar em outras frentes. E aí, áreas que hoje são muito manuais, que são operacionais e que poderiam ser transformadas em algo mais geradores de mudança, vão sofrer essas transformações, né? Eu acho que nosso trabalho como preparadores desse novo momento pelo Think Global, o que a gente faz é preparar as pessoas para mudarem o mindset. Né? Então, a gente prepara lideranças que muitas vezes estão nesses papéis, nesses trabalhos, estão mudando, né? Para que elas se preparem para enxergar o mundo de uma forma diferente e possam adaptar tanto o seu trabalho, onde elas estão, ou a sua empresa, se elas são lideranças, para atuar nesse novo momento. E tudo é um processo, né, Mirella? Não é uma verdade. Não. É um mindset com um curso de 6 horas. Não. A gente vira, mas a gente pode virar a chave para se despertar dessa mudança e iniciar um processo para começar como eu digo assim, é mudar as nossas rotinas, né? Então despertar para olhar as coisas de uma maneira diferente. E isso para o trabalho é da mesma forma. A gente com a pandemia, a gente não teve escolha, né? Então tinham profissões, por exemplo, profissionais da área da saúde. Diziam que só podiam atender pessoalmente. Psiquiatras, psicólogos que diziam, não, eu não acredito no atendimento online, eu só posso atender presencial. E as pessoas saíam lá do interior do estado para atender, para ir lá visitar o seu médico na capital. Ou estava doente em casa e tinha que ir para um ambiente podendo gerar risco para os outros, porque não podia ter vídeo atendimento. As coisas mudaram rapidamente, as profissões tiveram que se reinventar, os profissionais tiveram que se qualificar para atender online. O profissional de saúde, mental health, teve que entender que a linguagem do corpo nesse momento vai ter que ser numa tela. É verdade. E se adaptar. Então, tem coisas que são impactadas e que a gente tem que estar pronta para a transformação. Então, respondendo a tua pergunta, sim, tem profissões hoje que não vão existir, tem áreas que vão ser readaptadas, e isso não é um problema só da tecnologia. Não. É uma mudança que acontece ao longo do tempo em toda a nossa vida. Então, eu ainda arrisco um outro exemplo ainda para complementar a Raquel, que nós mesmos, né, essa geração que está do X para trás, né, nós mesmos já tivemos que nos readaptar mesmo antes do início da quarta revolução industrial, porque eu tenho um curso que quando eu fiz, vai acabar confessando um pouco da minha geração, né? Eu fiz datilografia, isso era uma profissão. Eu também. O meu diploma de datilógrafo tem 30 anos. E aí depois ele passou por uma transformação, foi para digitador, e depois agora não existe mais.
talvez uma grande maioria dos teus alunos, né, e não saiba nem o que é uma máquina de escrever. Talvez saiba por fotos históricas, mas talvez nunca tenha visto. Então, isso já é a gente, na nossa geração, já começou essa transformação e profissões já deixaram de existir antes da quarta revolução e vão continuar acontecendo. É óbvio que 2020 acelerou em muito a aceitação para novos ambientes, né? Então, já quebrou muitos paradigmas, né? Que foi como o exemplo que a Raquel trouxe do pessoal da área da saúde. Então, nós evoluímos aí, dizem alguns especialistas, 10 anos em um ano, em relação a aceitar novas ferramentas, novas tecnologias, etc. Eu acho que até academicamente falando, as universidades hoje devem estar preparando os futuros profissionais em várias áreas de uma maneira diferente e não como já foi poucos anos atrás, né? Então, toda essa mudança, até os próprios professores tiveram que também se atualizar com a tecnologia para poder administrar os cursos de acordo com o que vem aí pela frente. Grandes desafios. Eu queria saber... Sim, pode falar, Rafael. Eu queria complementar, a Raquel falou uma coisa muito importante, que agora adiante, o diferencial para o profissional é o soft skills, realmente. Eu dou um exemplo. Eu morava no exterior, tinha muitos colegas, e eu estudava eu não vou mencionar o país, mas eram pessoas de um país, por exemplo, que eram brilhantes, muito bem tecnicamente, sabiam as coisas, tiravam as notas maiores nos exames, podiam assim fazer as coisas A, B, C. Aí você traz eles numa reunião de equipe, eles não sabem como se comunicar, se apresentar. São pessoas adultas, eu digo. Então, eu sei que nesse país eles estão tentando fazer um movimento de capacitá-los nessas habilidades de soft skills. Então eu acho que com os robôs, vamos dizer, as partes de tecnologia avançando, o diferencial ainda vai ser a parte humana, como ter essa interação, porque trabalhar em equipe não é fácil para todo mundo. Trabalhar com equipe internacional não é fácil. Então, eu sempre lembro desse país, porque é um país crescendo muito rápido, as pessoas são bem educadas, bem formadas, né, tecnicamente, mas eles têm dificuldades na relação pessoa com pessoa. Então, essa geração, eu acho que já cresceu com o computador. Eu vejo meu sobrinho há 12 anos, sabendo tudo de telefone, mas eles têm que preparar a parte humana um pouco melhor. Enfim, é só minha observação. E esse soft skills, a Raquel falou, esse é o diferencial. Você está no mute, perdão, Mirelle, você está no mute. Obrigado. Nada. Deixa eu te dar uma boa notícia. Um dos projetos da Together for Peace, que é uma extensão a esse Happy Hour online, que é o Happy Hour de Relações Internacionais, Direito e Jornalismo. Mas aí vai ser presencial. Isso já é um projeto que nós iríamos começar, inclusive, o ano passado, onde convidamos profissionais dessas 3 áreas e alunos de universidade que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho para exatamente preencher esses vazios que, academicamente, eles aprendem, têm notas fantásticas, mas ele precisa desse contato, da linguagem que cada dessas 3 carreiras apresentam, né? Então, é um dos nossos projetos. Eu acredito que o ano que vem, com as vacinas, né, sendo administradas esse ano, possivelmente nós vamos começar o ano que vem com esse projeto, que realmente é verdade. As pessoas hoje estão tão ligadas à tecnologia que deixaram esse relacionamento físico, né, pessoal, e que tem o que eu chamo de savoir-faire, como você se comportar, né? Isso é muito importante. Agora, eu queria lhe perguntar para vocês uma coisa. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram logo que essa pandemia começou? Principalmente, você tem os seus projetos, os seus clientes, e, de repente, pandemia. Por favor, Raquel. Acho que o meu maior desafio em relação à pandemia
foi liderar os meus projetos com a minha filha em casa, sem estar na escola. Porque eu moro sozinha com a minha filha, sou divorciada, vim para o Canadá sozinha com ela. E tinha tudo muito planejado, né? Sim. Então, aqui no Canadá, as crianças vão para a escola cedo, voltam para casa em torno das 4 da tarde. Então, para gerenciar meus negócios, tranquilo. Só que com a pandemia, os processos começaram a ser online, né? A gente escolheu viver num apartamento pequeno para poder explorar Toronto, né? E aí tudo fechado num apartamento pequeno. Então, acho que o grande desafio da pandemia foi essa tolerância, esse entendimento, né? Nas relações e flexibilizar os horários e gerenciar o meu tempo ainda mais assertivamente para poder atender essa demanda. Mas eu vou te dizer que em termos de negócio, claro que afetou a todos nós, mas eu vejo que abriu uma possibilidade muito grande de abrir as fronteiras. As pessoas elas estão muito mais abertas a fazer reuniões online. Isso fez com que eu conseguisse ampliar, junto com o nosso time do Tempo, as nossas fronteiras. Mas acho que o meu maior desafio é essa gestão do tempo, com os impactos que tiveram familiares e da nossa rotina. E aí no Canadá vocês já estão vacinando em grande escala? Sim. Teve um atraso um pouco para receber as vacinas aqui no Canadá, mas agora já chegaram. A gente já está com o grupo assim, dos mais velhos, até 70 anos, já foram vacinados. E a expectativa é que a população já esteja toda vacinada até junho. Puxa, parabéns, isso é fantástico. Realmente, porque o Canadá tem uma população em torno de... Aqui a população, me ajuda, Rafael, mas eu acho que é... Acho que é 40. 40 milhões. Então, é um bom número. Quase São Paulo. E, bom, vamos ver, Cleberson, qual foi o seu maior desafio? Olha, de tantos que a gente enfrentou em 2020, né? Mas também tem muito a ver com a questão de ficar trancado, né? Para a gente que lida com esses assuntos de relações internacionais, a gente está sempre viajando, está num lado, está no outro, está num país, está no outro. Isso foi digamos assim, talvez o que impactou mais para mim, né? Para pessoalmente falando. Mas em relação aos negócios, óbvio que impactou, mas é nas dificuldades que a gente consegue encontrar as oportunidades, como trouxe o exemplo da Raquel, né? Eu achei fantástica essa remodelação que houve, onde os países ficaram mais perto, porque começaram a aceitar ter uma reunião por conferência. Antes me chateava muito, quando alguém me convidava, olha, vamos fazer uma reunião, vamos conversar sobre negócio, sobre ideias, vamos trocar algumas ideias de negócio. Tá, então vamos, posso te ligar? Ai, não, vamos marcar um café. Pô, então tu não quer falar sobre negócios, né? Para esperar uma agenda presencial minha e tua, isso não vai acontecer, vai passar o momento, o time das coisas acontecerem. Então, isso foi algo bom que aconteceu na pandemia, de aproximar e acelerar muitos contatos. Então, muitos projetos que estavam na gaveta, eles saíram mais rápido. Não só por oportunidade, mas muitas vezes por necessidade, porque a gente tinha que se reinventar. Então, óbvio que das principais dificuldades foi a gente se prendeu ao pé de uma mesa, né? É verdade. A única parte negativa é quando a internet cai. Aí é o desespero total. Ou o vizinho está com uma música alta, ou tem alguém cruzando, batendo panela na rua, um cachorro latindo. É verdade. Mas isso faz parte, a gente aprendeu a conviver com isso, né? Sim, somos humanos, né? Exato.
Ou um Roger... filho pedindo para ir no banheiro, ou bem no meio da reunião. Pai, me ajuda aqui para ir no banheiro. Acontece, acontece. São vários desafios. Rogério, e o seu desafio? Eu assino embaixo do que a Raquel falou e do que o Cleberson trouxe. Então, concordo totalmente com o que foi colocado. Mas eu quero acrescentar um ponto que eu acho que é talvez, na minha percepção, o mais complexo de tudo, que é inteligência emocional e inteligência comportamental nesse momento que a gente está vivendo. Porque o que acontece? Antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava batendo um papo sobre as dificuldades, etc. e tal. E cada pessoa tem as suas próprias dificuldades, a sua própria realidade. Então, tem pessoas que conseguem ficar totalmente isoladas e não têm nenhuma necessidade realmente de sair. Existem pessoas que não têm essa possibilidade. Não têm essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo. Eu não posso. Eu, desde o início da pandemia, eu continuei com atividades presenciais, continuei com algumas pequenas viagens dentro do estado do Rio Grande do Sul. Estive em Brasília algumas vezes, porque existem atividades que eu não posso deixar de fazer. Existem clientes que, quando a gente não atende, tem duas coisas que acontecem. Tu perde o cliente e tu passa a ser falado mal. Então, quando as pessoas têm essa condição de não se movimentar, ok, eu acho que é algo bacana. Mas o que acontece? Por outro lado, onde é que está a necessidade do equilíbrio emocional e da inteligência emocional e inteligência comportamental? Pessoas que têm os seus negócios, pessoas que têm os seus funcionários e começam a olhar e ver o seguinte: qual é meu faturamento para o mês que vem? É 0. Qual é a reserva que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Qual é a despesa? Eu vou conseguir também transformar minha despesa em 0? Eu não vou conseguir fazer isso. Então, como uma caixa d'água, onde sai mais água do que entra. E a gente começa a ver em vários colegas, amigos, empresários, empreendedores, que começam a entrar numa situação de desespero. Eu tive clientes, inclusive compartilhei isso com meus parceiros do Think Global. Eu tive uma vez que saí correndo literalmente, porque eu tenho um cliente que eu atendo, uma empresa familiar, onde teve uma pessoa que estava em processo, tinha na noite anterior, um processo de ameaçado suicídio. Por causa disso, porque a empresa não tinha como cumprir as suas obrigações, porque ele já não tinha mais o que fazer, e a pessoa entrou num desespero tal que fez isso. Então, por quê? Por questão financeira. Por outro lado, existem pessoas que perdem o seu equilíbrio pela questão de saúde. Tem pessoas que entram em tal estado de pavor que tem até medo de respirar, mesmo sozinhos numa sala. Se a gente bota tudo isso junto, fica muito claro que o grande ponto é a gente achar um equilíbrio de conseguir fazer suas coisas, de conseguir, como disse a Raquel, criar novos projetos, de conseguir, em muitos momentos, trabalhar em casa, lidar com a família em casa, mas também manter a sanidade com relação à questão da doença. Ok, vou tomar cuidado, eu vou fazer tudo possível, vou me comportar, não vou à balada, não vou à festa, não vou sair por aí, mas eu tenho que seguir vivendo, porque eu, que não tenho a possibilidade de ficar completamente recluso, eu vou ter que achar o equilíbrio disso. Então, eu penso que o maior desafio é manter esse equilíbrio e transmitir para os liderados, para os clientes, para as pessoas, essa questão. Ser, muitas vezes, a referência de mostrar para a gente, vamos com calma, vamos nos equilibrar, vamos manter as nossas coisas, modificar os comportamentos, mas seguir um caminho de equilíbrio. Rafael, você... Eu tenho que assinar embaixo de todos, que já falaram quase tudo, mas do lado pessoal, nossa, uma saudade de viajar, mas isso, o lado pessoal é minha família. Meu pai não tá, é difícil, está sendo mais difícil para ele emocionalmente. Minha irmã estando lá, né, para apoiar a família. Eu acho que é um desafio pessoal constante, mas profissional também. Eu fui afetado. Eu tinha clientes que iam visitar o Brasil, que não estão adiando várias vezes. Um cliente que, aliás, ia para viajar para Buenos Aires, um projeto que a gente estava fazendo, ele está entubado agora mesmo com Covid. Não sei se vai... Eu não conheço ele pessoalmente. Então, são coisas que a gente vai ter que nos adaptar e ter paciência. E eu realmente, o desafio foi encontrar novos nichos, né? Como a gente está trabalhando junto no Think Global, mas também outro projeto, pivotando um pouco alguns projetos da minha empresa para
a realidade agora, de agora, né? Então, isso que está sendo um aprendizado e é ser persistente, resiliente e ter paciência. Então, é tudo isso e trabalhar o equilíbrio emocional, que o Rogério falou. Eu moro sozinho, então eu não brigo com ninguém lá em casa. Às vezes é uma vantagem, o meu pai diz, né? Uma vantagem morar sozinho, mas eu tô saindo também sempre. Mas estando lá para a família que a gente tem que apoiar, porque não é todo mundo que é difícil para todo mundo reage diferente, né? Então está sendo uma experiência. Eu gostaria de saber, Gregory, você teria alguma pergunta para fazer? E tem a Rafaela também, que é voluntária, e o Tiago, que também é voluntário. Pode falar, Gregory. Eu tenho uma pergunta assim. Estava acompanhando um projeto de lei lá no Congresso Nacional. De vez em quando eu faço isso. E teve um que foi muito interessante em relação a respeito em respeito sobre a educação, sobre a inclusão de algumas matérias como robótica, informática, educação financeira e noções de direito básico, justamente para preparar essa geração para as mudanças que que já estão ocorrendo, mas vão acelerar cada vez mais nessa quarta revolução industrial. A partir disso, eu queria saber se vocês têm essa noção mais ou menos e pudessem falar por experiência como o Canadá por exemplo, sobre a grade curricular do Canadá e dos outros países e comparar com o do Brasil. E o que vocês acham que a grade do sistema educacional brasileiro precisa melhorar? Se tu me permitir, eu vou só dar um start. Eu sei que a Raquel pode contribuir muito mais, porque ela também tem uma filha nessa idade do high school. Mas eu gostaria só de iniciar fazendo um comentário. Ontem eu conversei com um amigo canadense e ele tem um projeto lá nessa área de educação e que fundou esse projeto novo justamente na pandemia. E está indo super bem, enfim. Mas o que ele me disse ontem? Que ele está formatando para que, além de ter o high school numa plataforma, todo o material para high school de apoio para os pais ensinarem os filhos em casa com o currículo canadense, o que ele me disse que ele está implementando agora é para que os jovens do high school consigam estudar negócios. E qual é o intuito disso, tá? É para que não se espere até esse jovem chegar na faculdade para ele descobrir um novo Zuckerberg. É possível descobrir um novo Zuckerberg ainda no high school. Então, o projeto dele é implantar também essa parte da educação empreendedora. E aí a Raquel pode dar a sequência em relação a esses moldes, né, do currículo canadense. Sim, boa pergunta, Gregory. Na verdade, o que eu acho que diferencia principalmente a educação do Canadá com a do Brasil é o foco do conteúdo, né? O Brasil, ele é muito conteudista, assim, no sentido de que tu dentro do ensino médio e ensino fundamental, tu tem uma base de conteúdo bastante intensa, né? A gente tem que aprender um monte de coisas de matemática, física, química, história, geografia, aquele monte de disciplina, livros enormes e decorar um monte de coisa, e muita prova, né? É um volume grande de conteúdo e acaba que a gente usa por pesquisa na nossa vida profissional depois no futuro menos de 10%, né? Uma pesquisa do CEP mostra que o que a gente absorve do colégio, do ensino básico e do ensino médio fundamental é menos de 6%. Então, na verdade, assim, isso é como é o Brasil. Como é que é aqui no Canadá? Tem primeiro um impacto inicial, que é tipo, parece mais fácil, ou
pouca coisa. Tem algumas mães que ficam ansiosas porque veem que sentem como um retrocesso no sentido de que aquele ritmo intenso de estudo, de tema de casa, de atividade, de muito conteúdo, não é o que acontece aqui nas escolas, né? Então, o que eles têm aqui forte é matemática, idiomas. Então, em geral, tem sempre, além do inglês, um segundo idioma todos os dias. Aqui no Canadá tem 2 idiomas oficiais, que é o inglês e o francês. Então, todas as escolas ensinam francês e inglês na sala de aula todos os dias. E, em geral, tem outros idiomas internacionais. Na escola da minha filha tem a opção de mandarim, alemão, espanhol. Então, tu pode optar e aprender outros idiomas também. Então, é um foco grande em idiomas, em matemática, bastante, porque realmente a gente precisa, né, essa base. E social studies, que são os estudos sociais, né, políticos, e a parte de geografia e química, né? Mas muito mais voltado para a experiência, atividades, laboratório, experiência, e muita atividade de soft skills. Então, diferentes para estabelecer uma atividade de grupo, é aquele que resume a história, o que lidera a parte de desenho da história, o que faz a direção do grupo. Então, já ensina a aprender a trabalhar em grupo, né? De uma forma a delegar tarefas. E o desenvolvimento de habilidades de apresentação muito forte. Então, ensina como é que você vê a linguagem do corpo, como você estabelece interesse para a audiência, como é que você se prepara para uma apresentação, aquilo que a gente está falando de soft skills. Né? Então, o volume ele é menor, mas as habilidades socioemocionais, elas têm um impacto bem grande no ensino. E isso impacta lá na frente também nas escolhas profissionais, que tem escolhas bem técnicas, especializadas. Aqui, o canadense, em geral, ele é bem nichado, então ele trabalha bastante uma especialização. Então, a gente tem especialistas, né, em áreas, mesmo da comunicação, no meu caso, né, tem um especialista em social media, focado em impulsionamento. Ele não é aquele cara de comunicação macro. Eles existem. Já nós, no Brasil, é a nossa grande vantagem. Quando a gente vai estudar na universidade, depois na nossa vida profissional, a gente não é tão especialista. A gente trabalha em multitarefas. A gente aprende a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma flexibilidade muito maior. Isso é um grande ponto a favor do brasileiro. Então, quando a gente chega aqui, apesar da gente não ter essa formação, né, de soft skills como tem aqui no Canadá, a gente já tem um jeito mais warm, mais comunicativo por ser brasileiro. E a gente tem essa flexibilidade profissional de se virar um pouco, de fazer mais com menos, de lidar com crise o tempo todo, de ser mais tolerante, de ser muito inovador para lidar sobre pressão e sobre as adversidades que a gente tem no Brasil. E aqui no Canadá não tem tanta coisa, né? Então, as crises aqui, apesar de ser um país desenvolvido, quando vem uma situação com a pandemia no Brasil, a gente está acostumado a lidar com crise. A gente vive muitas. Aqui vira uma coisa muito grave, porque as pessoas ficam impactadas de forma diferente. Então, a educação formal, a gente tem essas diferenças, mas na nossa vida real, é verdade. Tem habilidades que a gente pode usar muito bem em outros países, que a gente se destaca. E é ser inovador, ser criativo, ser empreendedor. Muito obrigada pela sua gentileza de explicar. Eu queria, para vocês darem suas últimas considerações, por causa da hora. Passo o microfone para você de novo, Raquel, dar suas últimas considerações. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que esse projeto de vocês
de desenvolver as novas gerações é sensacional. A gente também está, eu acho que um propósito muito comum entre nós, que é formar novas lideranças, né, profissionais para o futuro e mudar, fazer uma mudança de mindset para abrir, olhar para o mundo, né? A gente fica à disposição como Think Global para contribuir e preparar, né, os profissionais para pensarem global e preparar lideranças para poderem levar isso para as suas empresas, para o seu trabalho. E podem contar com a gente, é thinkglobalbootcamp.com, e ali tem todas as nossas informações. E um prazer, Mirella, muito obrigada aí pelo convite. Nada, nós é que agradecemos. Deixa eu passar o microfone para o Kleberson, que eu sei que ele tem que sair daqui a pouquinho. Kleberson, por favor. Tem 5 minutos ainda, dá para fazer muita coisa com 5 minutos, né? Eu já fiz um pitch no Canadá de 20 segundos, né? Uau. Então, dá para fazer muita coisa. Bom, primeiramente, né, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Como disse a Raquel, para nós é uma grande honra, um grande prazer poder compartilhar as nossas experiências com os jovens. A gente participa de várias iniciativas para fomentar essa mudança de mindset e a evolução dos jovens das Américas e do mundo inteiro. Isso faz parte também do nosso give back, poder colaborar com a formação de lideranças. Isso para nós é uma honra, a gente fica à disposição de todos vocês que quiserem seguir trocando boas ideias ou, enfim, mentorias, e até para as empresas às quais todo mundo trabalha ou está vinculado, a gente também está à disposição para poder desenvolver um trabalho de expansão dos negócios de uma forma internacional. Então, mais uma vez, muito obrigado, e fico à disposição. Deixei meu contato aqui no chat, Sim. E conte sempre conosco. Muito obrigada. E Rogério. um último recado, Mirella, dizer para esses jovens, né, que o céu só é o limite para quem nunca sonhou com o espaço. É verdade. Muito obrigada, Kleberson. Rogério, por favor. Também agradecer profundamente aí essa oportunidade de fazer essa troca de experiências, trazer um pouco da nossa visão sobre essas questões. Eu queria acrescentar um ponto só sobre essa questão que o Gregory trouxe, que a Raquel falou, e o Kleberson também. Eu acho que um ponto é a gente se dar conta que, assim como a legislação, as universidades elas sempre vão atrás da inovação. Em alguns centros muito de desenvolvimento de tecnologia, alguns pontos vão na frente, mas normalmente a inovação acontece e o currículo vai mudando em função da inovação. Então, nós temos que ser propulsores disso. A gente precisa escolher o melhor ambiente, escolher o melhor curso, mas a gente tem que ser aqueles que vão estar gerando a nossa própria transformação. Não posso esperar, por exemplo, em áreas seja qual for a área, que eu vou entrar na universidade A, B, C e D e está solucionado o meu problema. Não vai estar. Não vai estar. Vai dar um norte, vai me ajudar. E eu recomendo fortemente, não sou daqueles que dizem, não, a universidade não precisa mais, nada disso. Eu sou professor de pós-graduação desde 2002, então valorizo profundamente a universidade. Só que ela sempre vai estar um pouquinho atrás. O mundo muda e a universidade vai se ajustando e vai levando tudo isso. Então, eu acho que o principal, Mirella e colegas que estão nos assistindo, é assim, se preparar para ser multidisciplinar, para ser multicultural, e não caiam na história de que idiomas não é importante, porque é extremamente importante. Não é um Translate Google que vai resolver tua vida, não é um app de tradução que vai resolver tua vida. A gente está acostumado, eu, Kleberson, a Raquel, a fazer reuniões, pelo menos em inglês e francês e espanhol, todas as semanas. Até o Kleberson estava brincando antes da gente entrar, ele perguntou, esse nosso bate-papo é em português, inglês ou espanhol? A gente estava justamente nessa, porque é isso mesmo. O nosso dia a dia envolve todas as semanas reunião em inglês, reunião em espanhol, pelo menos. E também, né, é fundamental isso. Então, você tem esse comentário. O que eu chamo de apertar a tecla SAP. Aí vai mudando o idioma. Ai, fantástico, Rogério.
Muito obrigado. Nada, muito obrigada a você, querido. Rafael, por favor, as suas últimas considerações. Para concluir, novamente agradecê-la. Thank you very much. Mirelle eu conheço há muito tempo, a família dela também. Já são pessoas internacionais, então vocês vejam esse mindset. Eu queria só deixar um recado para os jovens, já começando a carreira, não ter medo de tentar coisas novas, não ter medo de errar. É tudo um processo de aprendizado. Eu mesmo já trabalhei em coisas que eu não gostava, eu já fiz muitas coisas que eu não gostava. Vai eliminando o que você gosta ou não e onde está a sua paixão. Então, não ter medo de tentar coisas novas, riscos calculados como profissional, se preparar melhor, assim, globalmente, como o Rogério falou, não só idioma, mas esse entendimento cultural, comunicação, isso é importante como profissional internacional. E sempre não esquecer o lado humano, né? Que a gente tem que ter empatia. As outras pessoas são humanas, do outro lado, seu colega, e é importante entender, colocar você no lugar deles, né? Quando você fazer negócio, ou trabalhar com eles, a parte humana, e volta ao tema dos soft skills, que é uma área muito importante para esses jovens agora, mais que nunca, para realmente aprender e aprimorar sempre. Então, queria agradecer novamente. Foi excelente o intercâmbio, o bate-papo. A gente pode continuar o contato por e-mail e por WhatsApp também. Com certeza. Bom, nós aqui nos sentimos honrados com a presença de vocês, internacionalmente falando também, e gostaria de já convidar todos vocês para o dia 26, agora de março, que nós vamos ter a presença do Len Panet, que vai nos brindar com uma palestra sobre How Will 3D Printing Change the World? Até lá, muito obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Bye.